Boa noite. Assiste já. Gente assistindo nossa live. Vamos começar mais uma live aí do Terça Esquerda. Queria agradecer a todo mundo aí que agora já está acessando, né, o link. Todo mundo que depois vai acessar. Estamos tendo bastante resposta legal depois que a live já foi transmitida. Muita gente acessando. Então o conteúdo fica aí para quem quiser a página do Terça Esquerda. Quem não curtiu a página ainda, curte para acompanhar nosso conteúdo e a gente vai postar. O que é, então, o que é o Terça Esquerda? O Terça Esquerda é um coletivo de pessoas daqui do Norte, Venda Nova, de vários movimentos, partidos, que começaram a fazer um debate de uma forma diferente que a gente queria fazer lá no Curimbar. Eu não estou desde o início, mas é a galera que começou no Curimbar debatendo política, mas também de uma forma contraída, de uma forma menos que a gente consiga olhar no olho um do outro, consiga se enxergar e também fazer essas relações são muito importantes para a gente no dia a dia. Então, a gente estava fazendo isso lá no Curimbar e agora com o coronavírus, né, com a pandemia, a gente decidiu também entrar na onda das lives e fazer algumas lives também, continuar o debate, não deixar esse debate morrer, que é tão importante a gente estar compartilhando aí nossas experiências e também das pessoas que elas têm para dizer. Eu queria agradecer primeiro aos participantes, né, a Larissa Costa, do Brasil de Fato, e ao Gabriel Ronan, que é do Norte Livre, e também, mais uma vez, ao Curimbar, e também a toda a organização da Terça Esquerda, todo mundo que vai assistir depois. Tô lembrando aí todo mundo que já está começando a live e quiser tomar uma coisa, pede lá no Curim, tirar gosto lá da cerveja aí, para a gente continuar da nossa mesma forma que a gente fazia lá, só cada um no seu cantinho, né? É o telefone do Curim, tem pedido 97135 4010 e também o 25 28 13 13. A galera vai botar aí também nos comentários para todo mundo conseguir lembrar aí. Acho que a maioria da galera até já tem mesmo. Não deixa de pedir lá não. Esse momento está sendo difícil também para o comércio local continuar resistindo, porque é presencial que é a maioria dos pedidos, né? Queria agradecer ao Brenon, que é a pessoa que está nos bastidores aqui agora da nossa live, colocando os comentários, fazendo essa parte mais de backstage, né? Como dizem. E é isso. Um pouquinho aí. Nós começamos esse tema que é hoje sobre mídia independente. O jornalismo e a mídia em geral tem sido muito atacada de um tempo para cá. Na verdade sempre foi, mas principalmente independente tem perdido muito espaço e inclusive o presidente, né, uma extrema falta de respeito com esses profissionais. Então é muito importante que a mídia alternativa, a mídia independente, consiga se ampliar, consiga também passar aí o conteúdo, o que está tendo aí na base, no Brasil, né, também com o Brasil de Fato, que é nacional. E então é muito importante que essas pessoas pensem, esses jornalistas pensam nessa conjuntura atual, qual que é a importância da mídia independente nessa situação que a gente está. Então, divulga para a gente a live, gente, é muito importante durante a live, todo mundo ir mandando para os amigos, manda aí, compartilha nas redes sociais, curte tanto aqui no Facebook quanto no Instagram também, tem um perfil lá no Instagram, para ir acompanhando nossas redes, todos os nossos debates nós vamos fazer. Estamos planejando já as próximas lives, queremos comentários de todo mundo, o que vocês estão achando dos debates, e participe aí no meio, que a dinâmica vai ser a seguinte: primeiro,
Vai ter a fala da Larissa, do Brasil de Fato, depois a do Ronan, do Norte Livre, e aí a gente para perguntas de todo mundo. Aí depois todo mundo, a gente vai fazer uma compilaçãozinha das perguntas de todo mundo, e aí eles vão voltar para responder, e se tiver mais tempo a gente faz uma rodada. Mas se não, a gente vai, vamos vendo até onde o debate vai indo também, deixar todo mundo falar e contribuir com o debate. Então, eu queria começar chamando a Larissa do Brasil de Fato para falar. Ela está aí no Brasil de Fato, pode falar para a gente que há 7 anos já, né? Então, 7 anos. nossa, Passa muito rápido, né? deixar um tempinho aí, depois a gente vê todo mundo contribuindo para o debate. Beijinho. Beleza, Gati? Obrigada. Quero começar agradecendo mesmo a oportunidade, né, de estar aqui podendo contribuir com esse debate sobre comunicação. Você tem razão, que a gente está vivendo um momento bastante obscuro, né, nos últimos anos, em relação à liberdade de expressão, à liberdade de imprensa. Eu acho que esse debate está cada vez mais necessário da gente fazer. Então, obrigada, boa noite a você, né, ao Gabriel, ao Breno também, que está aí nos trabalhos técnicos, e ao pessoal que está entrando para ajudar a gente nessa discussão. Eu estruturei aqui a minha contribuição, começando primeiro para contar um pouco sobre o Brasil de Fato, que eu acho que ajuda a gente a vocês se localizarem, né, de onde eu parto, dessas análises que a gente faz sobre a conjuntura, sobre a comunicação, e também a partir da experiência que a gente tem de construção de uma comunicação popular. Então, é importante dizer que o Brasil de Fato, assim, para quem não conhece, é um jornal que surgiu em 2003, no Fórum Social Mundial. Então, nós já temos aí 17 anos de história. O Brasil de Fato ele surge num evento no Fórum Social Mundial em Porto Alegre, em 2003, em que reuniu, naquela época, mais de 5.000 pessoas de diversas organizações da esquerda, né, organizações políticas, não só brasileiras, mas da América Latina e de outros países do mundo. Assim. Só para vocês terem uma ideia, na época, diversas figuras importantes apareceram, né, estavam presentes, assim, como Eduardo Galeano, a Leida Guevara, e sem contar assim, nossos grandes nomes brasileiros também, como Leonardo Boff, o Dom Tomás Balduino, né, que é um teórico também importante. E, na época, a edição zero foi lançada nesse evento com 100.000 exemplares, dando aí início à história do Brasil de Fato, que era um jornal impresso, circulação nacional, semanal, e em formato que a gente chama de standard, que é um formato com textos compridos, uns textos longos de análise política, que destinado, então, a suprir essa carência de uma comunicação da esquerda, né? O objetivo na época, a avaliação que se tinha na época era exatamente isso, assim. A esquerda brasileira não tinha um veículo de comunicação de que desse conta de construir notícias e conteúdo a partir da visão da classe trabalhadora brasileira e da visão do povo brasileiro. Então, era essa grande, e continua sendo até hoje, o nosso lema aí, que é a construção de uma visão popular do Brasil e do mundo, e aqui em Minas, né, também das notícias de Minas Gerais, mas que na época tinha esse objetivo claro, que era de disputar a hegemonia na sociedade. Por isso envolveu tantas organizações de esquerda na época e tantos movimentos populares e sociais. E naquela época também é importante dizer que havia uma crença, né, que era o Jornal Brasil de Fato foi lançado 25 dias depois do ex-presidente Lula tomar posse. Então havia na época uma crença muito grande de que haveria ao longo, né, do mandato do Lula uma democratização da comunicação, uma maior divisão da verba publicitária, né, uma distribuição mais equilibrada da verba publicitária, né, e políticas mais voltadas ao fortalecimento da comunicação pública e tem que tomar cuidado, vai aparecendo
e que eu estava dizendo, né, com políticas mais voltadas ao fortalecimento da comunicação pública e por aí vai, assim. O jornal, então, na época era vendido em banca e também tinha um trabalho muito grande da própria militância. Eu mesma me lembro de quando eu entrei na faculdade, a gente vendia a assinatura do Jornal Brasil de Fato, assim, era uma forma também de envolver muitas pessoas, né, nas organizações de esquerda. E até que chegou em 2013, foi quando teve uma das principais mudanças, né, no Brasil de Fato, que foi quando essa edição de circulação nacional ela se encerrou, mas abriu espaço para edições impressas regionais. Foi quando então surgiu o tabloide, né, impresso de circulação semanal também, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, em Recife, em São Paulo, em Salvador, no Ceará, na Paraíba, no Rio Grande do Norte. E esse tabloide, que a gente chama, que é um formato menor, com textos menores, com uma linguagem mais simples, com o objetivo mesmo de chegar no grande público aí com as notícias e de uma perspectiva a partir do cotidiano. Então, não é à toa que a gente trabalha até hoje no Brasil de Fato com cultura, com variedades, com temas assim, com receita, com temas que vão. Eu tenho 15 minutos, né? Só para a gente ir comparando, vendo o tempo, senão eu me empolgo. Mas o Brasil de Fato, então, hoje ele circula toda sexta-feira. A gente está com a edição suspensa por causa do coronavírus, claro, mas assim que a gente puder voltar, sair do isolamento, a gente vai voltar a fazer a edição impressa. Mas também temos um trabalho nacional nas redes sociais, que envolve Instagram, Twitter, o nosso site, Facebook, né, todas as redes sociais. E temos também agora os programas de rádio, que aqui em Belo Horizonte, o nosso programa vai ao ar todas as quartas, todas as sextas, e com reprise no sábado e domingo. Então, o Brasil de Fato ele passa para essa ampliação, e também que não é só de formato, mas também é de linguagem e de abordagem das notícias também, né, a partir dos temas do cotidiano. Eu estou contando toda essa história porque, desde o início do Brasil de Fato, o Brasil de Fato tem esse compromisso que é central com os movimentos populares, com as lutas sociais e com a defesa da democracia e a defesa da liberdade de expressão. Então, a gente já nasce nesse contexto e, depois de 17 anos de história, o Brasil de Fato, né, junto com todo o conjunto da esquerda brasileira, se depara com esse momento que é de governo Bolsonaro, que talvez seja o pior momento assim para a imprensa brasileira como um todo desde a ditadura militar. Então, estou contando toda essa história para localizar o Brasil de Fato também neste momento, assim. E aí, falando já um pouco desse momento que a gente anda, é importante da gente destacar algumas questões da conjuntura que são centrais também para a gente pensar esse ataque à liberdade de expressão e aos jornalistas, né? Para a gente fazer um bom debate sobre democracia. Primeiro, a gente tem que pontuar já vieram até vários comentários nesse sentido, de que a gente está vivendo um momento de pandemia, e de que, sem dúvida, o coronavírus vai intensificar uma crise que já estava em curso no mundo todo, inclusive no Brasil, uma crise que é econômica, uma crise que é política, uma crise que é extremamente profunda, né? Para se ter uma ideia, alguns países da Europa têm se falado aí de que pós-pandemia vai sofrer uma queda de 10 a 30% do PIB. E no Brasil não é muito diferente, assim. Então, a gente está falando de um aumento global na desigualdade social e na pobreza. E Minas Gerais e o Brasil não estão fora desse movimento, né? E aí é importante também localizar que no Brasil essa ofensiva conservadora que se dá hoje, né, muito forte sobre os jornalistas, ela ganha força a partir de 2013, que é quando essa crise econômica chega profundamente no Brasil e abala as estruturas do país. Em 2016 isso fica bastante nítido quando a gente passa pelo processo do golpe, um golpe que é parlamentar, que é jurídico e que é também midiático. E essa dimensão é importante da gente reafirmar, porque hoje a gente vê um ataque a toda a imprensa, mas não podemos nos esquecer de que a imprensa empresarial, a mídia empresarial,
ela teve um papel central no golpe e na deposição da Dilma Rousseff. Então, assim, em 2016, o golpe ele deixou claro isso para a gente, que a gente estava vivendo, que estava sendo colocado forçosamente, né, a goela abaixo do Brasil, de todos os brasileiros, um projeto neoliberal que é por si conservador. E para a imposição desse projeto neoliberal, que envolve privatizações, né, os discursos das privatizações que a gente vive até hoje, que envolve uma série de retiradas de direitos que a gente também tem passado aí nos últimos anos, neste momento, a dimensão midiática e a dimensão conservadora, a mídia comercial ela teve um papel central. Né? Quem não lembra da Rede Globo, com com aquelas notícias da Lava Jato, né? Que tinha um cano de esgoto passando. Então, a mídia empresarial na época, ao atacar a democracia brasileira, fortalecendo um golpe contra a presidenta Dilma, alimentou na nossa sociedade o antipetismo, o neofascismo, o combate à esquerda, o ódio e a antipolítica. Então, a gente não pode diminuir o papel da mídia empresarial no fortalecimento do neofascismo no país. Assim. E em Minas, só para a gente também não deixar de citar, o governador Zema foi eleito justamente em cima desses ideais levantados, antidemocráticos, fortalecidos pela mídia também, né? E as outras dimensões, pelo golpe como um todo. Então, o Zema ele foi eleito com esse discurso da antipolítica, né? E hoje ele é um dos governos brasileiros que estão mais alinhados ao governo Bolsonaro. Então, a gente vê hoje, por exemplo, Minas Consciente, que nada mais é do que um alinhamento grosseiro e grotesco à política contra o isolamento do governo Bolsonaro, né? Como o Minas Consciente, por exemplo, é uma posição em que coloca a economia à frente da vida das pessoas, assim. Então, isso, além disso, né? Além por exemplo, do regime de recuperação fiscal que o Zema sempre aponta para as privatizações, né? Aponta para a adesão e aponta para as privatizações, a gente vê um governo absolutamente conjugado com o bolsonarismo. Ou seja, a gente tem que se preparar para um aumento gigantesco da desigualdade social no Brasil e pensar os nossos desafios como mídia popular, considerando essa realidade, que envolve Minas e que envolve o Brasil, assim. Mas, assim, fiz um parêntese, voltando aí para o governo Bolsonaro e para o ataque à comunicação e à liberdade de imprensa, é importante que faz parte de um governo, faz parte de um plano, faz parte de uma estratégia do governo Bolsonaro a descredibilização das mídias e dos jornalistas. Ou seja, não é algo que acontece isolado, mas é algo que faz parte de um projeto político do governo, a descredibilização das mídias. E isso da mídia, da imprensa como um todo, né? O ataque à democracia que vem desde o golpe da Dilma tem se intensificado cada vez mais mesmo, assim. Recentemente, não sei se vocês têm acompanhado os apoiadores, né? Chegam a ser boçais, os apoiadores do Bolsonaro que estão indo todos os domingos para Brasília, em frente ao Congresso, para fazer manifestações. Primeiro contra o fim do isolamento, né? Porque na coronavírus, na verdade, é uma gripezinha, mas também pela intervenção militar e pelo fechamento do Congresso Nacional, pelo fechamento do STF, ou seja, eles estão indo, né? Inclusive, o próprio presidente Bolsonaro participou de muitas dessas manifestações. Então, ou seja, um presidente que é visivelmente autoritário, visivelmente antidemocrático, que afronta diretamente, que não tem medo disso, de afrontar, né, a nossa democracia e de ameaçar a nossa democracia, né? Então, em praticamente todas essas manifestações que tiveram desde o isolamento em Brasília, em praticamente todas, jornalistas foram agredidos, muitas vezes fisicamente, pelos próprios manifestantes. Então, a gente está vivendo um momento de extrema ameaça à liberdade de expressão e muitas vezes essas manifestações elas são feitas sob o argumento da liberdade de expressão, para a gente ver onde é que a gente chegou, né? Então,
Ou seja, na verdade, desde as eleições de 2018, a gente já alertava para esse caráter autoritário e conservador do governo Bolsonaro, né? Então, a gente já alertava para o aumento do conservadorismo e do neofascismo. Nas eleições, só para a gente relembrar também, o Bolsonaro lançou mão dessa tática de descrédito da imprensa e descrédito da mídia e de ameaças jornalistas diretas, assim. Na época, só para a gente lembrar alguns fatos, como isso, na verdade, tem se intensificado e não é uma novidade, que faz parte do governo Bolsonaro, na época teve episódio de demissão de jornalista ao vivo, né, de programas, um programa da Rádio Guaíba, no Sul, quando ele soube que houve censura no programa. Teve ameaças a jornalistas, por exemplo, dos Jornalistas Livres, do The Intercept, antes mesmo da Vaza Jato, né? Da Ponte, houve também ameaça a jornalistas. E só para lembrar que o próprio Brasil de Fato impresso, que a gente fez na época uma edição especial sobre comparando os programas de governo do Haddad e do Bolsonaro, 50 mil exemplares foram confiscados num ato de censura no Rio de Janeiro. Então, só para a gente lembrar que essa não é uma novidade. A censura e o ataque aos jornalistas e a liberdade de expressão não é uma novidade, mas faz parte do plano de governo do Bolsonaro. E aí, o jornalismo, então, é isso. Na verdade, ele, como a ciência, como a arte, como qualquer forma de produção de conhecimento crítico, o jornalismo é alvo do bolsonarismo. Então, é uma estratégia, e qual que é o objetivo, que eu acho que é bem importante da gente pensar também por aí? É de confundir a opinião pública, é um desrespeito total que, ao descredibilizar a imprensa e ao descredibilizar os jornalistas que estão na linha de frente da imprensa, tem como objetivo de confundir a opinião pública, porque o governo Bolsonaro atua com a mentira. Ele não atua com fake news. Então, eu acho que essa reflexão a gente precisa fazer, porque quando a gente está falando de fake news, a gente está falando de mentira, a gente não está falando de notícia, porque notícia tem um compromisso com a realidade e tem um compromisso com o fato. Fake news, ela é mentira, de notícia não tem nada. Então, só para vocês terem uma ideia, deixa eu só pegar o dado aqui, com essa história da mentira, o portal Aos Fatos disse que em 500 dias de governo, que completou agora em maio, né, no início de maio, Bolsonaro deu 1.028 declarações falsas ou distorcidas. Ou seja, o próprio presidente da República é o maior propagador de mentira e de informação irresponsável. E ele sozinho também, só para a gente ter uma ideia, ele é o maior agressor de jornalistas. Ele, pessoalmente, ele é o maior agressor de profissionais da imprensa brasileira hoje, né? Além de incentivar os seus seguidores à violência contra os jornalistas. Então, ele próprio agride e incentiva. Só para a gente ter uma ideia também, num relatório recente da FENAGE, que é a Federação Nacional de Jornalistas, esse relatório ele foi lançado no início do ano, em janeiro, mas eles sempre vão atualizando e monitorando, né? 3 a cada 5 ataques contra veículos de comunicação ou profissionais do setor é de responsabilidade de Bolsonaro. Ou seja, Bolsonaro é responsável por 58% das agressões contra a imprensa em 2019. Então, no ano de 2019, ele foi autor de quase 60% das agressões notificadas e monitoradas pela FENAGE. O que é um absurdo, né? Essas agressões verbais, elas são destiladas tanto no Twitter, tanto nos discursos que ele faz, né, quanto também naqueles vídeos que ele lança nas lives, né, do Bolsonaro. Então, só para... Meu tempo já está quase estourando, mas eu estou caminhando para o fim. Só para dizer que o Bolsonaro, ele chegou a afirmar recentemente de que os jornalistas fazem parte de uma raça em extinção. Ou seja, o governo Bolsonaro e o próprio Bolsonaro, ele tem sim uma intenção de acabar com a profissão de jornalismo, que significa acabar com a liberdade de expressão e acabar com a democracia. Porque se a gente está falando de ataque ao jornalismo e ataque à liberdade de expressão, a gente está falando de ataque direto à democracia.
porque o neofascismo, que é a característica central do governo Bolsonaro, não consegue conviver com uma imprensa livre, não consegue conviver com jornalistas que promovem uma reflexão sobre a realidade brasileira, assim. Então, só para a gente lembrar de que a gente está falando de agressão, todo mundo deve ter em mente daquelas frases, né? Quando ele foi questionado por jornalistas, ele respondeu: você tem uma cara de homossexual terrível. E a outra, você quer dar o furo. Então, assim, como que essa violência ao jornalismo também vem combinada com homofobia, vem combinada com misoginia e vem combinada com todo o conservadorismo que é próprio do neofascismo, né? Sem contar aquele episódio do imbecil daquele carioca que foi distribuir banana, não sei se vocês lembram, né? Assim, no ato absurdo de desrespeito à profissão de jornalista hoje no Brasil. Assim. Então, enfim, eu quero pontuar, para finalizar, alguns desafios que a gente tem como mídia popular, como uma mídia comprometida com a classe trabalhadora e com uma visão popular dos fatos, né, e das notícias. Né? Esse contexto de obscurantismo que a gente está vivendo é onde a gente está inserido. Então, isso é que tem que fazer parte do nosso debate, porque isso nos coloca também uma série de outras responsabilidades, que para nós, por exemplo, do Brasil de Fato, a gente tem esse histórico de caminhar junto com os movimentos populares. Ou seja, isso já nos coloca um desafio também dessa ordem, assim, né? De pensar qual é a saída para o país, de pensar qual projeto de sociedade que é necessário para o país, né? E quais formas de vencer o neofascismo. Porque nós, como mídia popular, temos que nos colocar esses desafios, porque esse próprio contexto está colocando em xeque a nossa existência, né? Como profissional e como meio de comunicação, né? Ou seja, a gente só tem pergunta fácil para resolver, né? Não sei se vocês concordam, assim, né? E do ponto de vista estrito da comunicação, assim, a gente tem o dever de seguir sendo resistência, na verdade, né? E seguir denunciando todas as medidas antidemocráticas e antipovo que estão sendo tomadas por Bolsonaro e por Romeu Zema aqui em Minas Gerais, né? Ou seja, a gente tem que seguir como mídia e como jornalistas em defesa da democracia. Porque, como eu já disse, defender a democracia é defender a liberdade de expressão e é defender a imprensa livre, né? É defender a profissão de jornalista, assim. E é isso, assim, como o Brasil de Fato, a gente vai seguir construindo essa perspectiva de uma informação que tenha qualidade, que tenha responsabilidade, que tenha uma apuração cuidadosa, que tenha compromisso com a realidade do povo brasileiro. E, por outro lado, também, eu quero deixar como um desafio central, e aí não é só para nós, das mídias, mas para toda a esquerda, que é fundamental a gente colocar esse tema da comunicação numa perspectiva de disputar a hegemonia da sociedade. Assim. Historicamente, a esquerda negligenciou esse tema, esse assunto. Historicamente, a esquerda não deu o devido importância para a comunicação e agora esse debate se faz crucial. Assim. Então, aí eu quero terminar com essa reflexão sobre a comunicação, né? Que só através da comunicação é que a gente é capaz de disputar mesmo corações e mentes na sociedade. Eu quero terminar com uma citação do Vitor Gianotti, que é uma figura que faleceu há 5 anos, vai fazer 5 anos agora, no meio do ano, que ele faleceu, mas que é uma pessoa com quem a gente aprende muito até hoje, com todos os livros que ele deixou e com todas as reflexões que ele deixou, numa perspectiva da construção de uma comunicação que ela é transformadora e que ela atua nessa perspectiva da construção de um mundo mais justo mais humano, né? Então, eu quero terminar com ela, assim. Ele diz assim, num texto dele de 2015, que disputar a hegemonia significa, primeiro, disputar a visão de mundo, os valores e levar as novas atitudes para se contrapor à atual forma de organização do mundo. Ou seja, mudar. Nessa nossa batalha contra-hegemônica, nós precisamos de 2 coisas, como dizia Gramsci. Precisamos ter convencimento da classe com a qual nós queremos fazer a transformação. E também precisamos de força, como a organização em partidos, em centrais, em sindicatos e em governos.
Mas, para isso, temos que convencer vários milhões de que é necessário mudar os rumos do mundo, participar, se mobilizar e tomar o poder das mãos dos nossos inimigos de classe. E como se convence? Comunicando. E em que língua? Na que todos entendem. Então, é isso. As reflexões são essas. Espero ter contribuído. Obrigada. Obrigado, Larissa. Contribuiu demais, Desculpa com ter certeza. estourado o tempo, né? Tá de boa. Muita coisa, né? Well. Obrigado mesmo, foi ótima a contribuição. A galera está comentando aí com um monte de pergunta, não sei se vai dar para responder todas, né, pelo tempo também. Mas tem bastante coisa que eu já vi que a galera tá mandando, a galera mandando uns oizinhos, umas saudações e tal. O Freitas falou do Zema, mostrar minha camisa, estava até comentando mais cedo, né, que para educação também está bem ruim, assim, né, a conjuntura, assim, inclusive não recebemos o salário até hoje, esse mês, várias hashtags aí, Zema paga educação, então o Brasil de Fato sempre esteve do nosso lado também nessa, já distribuí muito Brasil de Fato, já ajudou muito, com certeza. Agora vamos passar para o Gabriel Ronan, ele é do Norte Livre, que é um jornal aqui da região, né? Mais específico aqui de Venda Nova, tem contribuído bastante com notícia para cá, específico para cá, que eu acho que é uma coisa que em todos também. Vamos ver ele um pouquinho, só antes de passar para ele, só lembrar, gente, liga lá no Curim, pega lá, Saulinho tá até aí já nos comentários também mandando um beijo para a gente, repassar os telefones, 971 340 10 e 2528 1313. Vai deixando os comentários aí, compartilha o link, passar aí para o Gabriel Ronan. Boa noite a todos, boa noite, Larissa, boa noite, Marco. Primeiramente, agradecer pela oportunidade, né? A gente poder estar falando, apresentando um pouco do que é o Norte Livre e também da nossa opinião sobre a imprensa no Brasil. Bom, primeiro falando um pouquinho do Norte Livre, é um jornal que a gente chama de hiperlocal, né? Que ele é dedicado somente a uma região. No caso, a gente se dedica aqui à Venda Nova. Também pegamos ali um pouco de Ribeirão das Neves, Vespasiano e tal, mas o foco é realmente a região de Venda Nova. O jornal ele tem 2 anos que ele está na regional, como portal de notícias. Nesse portal a gente é parceiro do Portal Uai, parceiro de conteúdo, e também temos o jornal impresso, que ele circula desde junho do ano passado. A gente lançou justamente na data que Venda Nova fez aniversário, e tivemos agora a última edição em janeiro deste ano, quando a gente deu uma parada, uma congelada para fazer uma reestruturação no modelo de negócio que a gente está tocando, e agora com a pandemia também o impresso ele é inviável, né? Bom, o Norte Livre, gente, ele é tocado não só por mim, mas também pelo William Araújo. Nós dois tocamos a parte jornalística, a parte empresarial, a parte administrativa, comercial e etc. E a gente veio para a Venda Nova na época, principalmente porque Venda Nova não tinha espaço na mídia para noticiar o que acontece em Venda Nova. Então, a gente vê Venda Nova na grande mídia, principalmente por ocorrência de destaque da Polícia Militar, sobretudo, e enchente na Vilarinho. Só isso. Então, quando a gente trouxe o jornal para cá, a gente pensou, vamos falar sobre os problemas de Venda Nova também, mas também o que Venda Nova tem de positivo. Né? Venda Nova tem uma enorme manifestação cultural, inúmeros artistas que são influentes na regional, não só na arte, mas também na educação. A gente tem muito talento aqui, tem escola conquistando prêmio. Então, assim,
tem sido muito gratificante a nossa experiência em Venda Nova. Eu trabalho também, além do Jornal Norte Livre, lá no Jornal Estado de Minas, que aí já é um modelo de negócio completamente diferente, é comunicação empresarial. Só que eu costumo até falar com o William que quando a gente trabalha para o Norte Livre, a gente trabalha com prazer realmente, porque a gente vê resultado no que a gente está fazendo dentro da comunidade e a gente vê a importância que a imprensa tem no nosso dia a dia. Assim. E as pessoas, elas, quando entram em contato com a gente, vê que coisa melhorou depois de uma determinada matéria. Só para citar um exemplo, teve o caso lá do córrego lá no bairro Santa Mônica, que está ali pertinho do Curim, inclusive. O córrego lá tinha saído uma licitação, a licitação depois não foi para frente, por interesses das empresas que participaram, e aí desapropriou um tanto de gente e a obra nunca começou. E aí a gente entrou na julgada na época, procuramos a prefeitura, ouvimos a prefeitura, publicamos os depoimentos que tínhamos apurado na região, e hoje a obra ela já está em execução. Claro que a prefeitura já tinha planos de mexer ali, mas é evidente que a imprensa teve um papel fundamental nesse sentido de fazer a obra realmente sair do papel e resolver parte aí dos problemas de saneamento básico que Venda Nova enfrenta. No mais, já circulando mais no tema da nossa live, que é a questão aí dos ataques à imprensa, que a gente eles ficam cada vez mais recorrentes, principalmente oriundos aí do governo federal. Para começo de conversa, assim, o que eu queria repercutir é um pouco do que a Larissa falou, assim, como que a FENAGE fez aquela pesquisa do ano passado, que trouxe um pouco de como aumentou o ataque à nossa categoria depois que o Jair Bolsonaro assumiu a presidência da República. Vou até abrir aqui agora há pouco essa pesquisa na íntegra, falando que o aumento foi de 54% em 2019 em relação ao ano anterior. Então, assim, é um aumento substancial dos ataques à imprensa. E até vale ressaltar que não parte apenas do Bolsonaro, mas também das instituições como um todo. A gente teve o caso, por exemplo, da Vaza Jato, que talvez tenha sido a principal manifestação do jornalismo, né, no ano passado e também neste ano. O Glenn, o proprietário do Intercept, também um dos principais jornalistas do mundo, né, que recebeu todo aquele material e repercutiu ele depois com as reportagens, foi alvo de denúncia do Ministério Público Federal. Então, assim, é claro que tudo isso nasce a partir do crescimento do Bolsonaro e do fascismo no Brasil, isso é fato. E quando você tem uma instituição como o Ministério Público Federal agindo contra o jornalismo, simplesmente contra o fazer jornalismo, é um momento que a gente precisa se preocupar, um momento que a gente precisa olho e ver que não só a importância que a imprensa tem na nossa sociedade, mas também do que está sendo feito com o Brasil. Eu costumo até dizer, recentemente agora eu escutei um companheiro Guilherme Boulos dando um depoimento no podcast lá do B do Rio, né, que é um podcast que eu escuto muito e sou ouvinte, dele falando que como esses ataques do Bolsonaro à imprensa e todos esses absurdos que ele fala de maneira geral são parte de um projeto de governo realmente. Porque
muita gente, às vezes, pergunta para a gente, pô, Gabriel, você que é jornalista, tem acesso à informação, por que o Bolsonaro ele fala tanta bobagem, por que ele realmente, parece que ele fala para causar, né? Ele não deixa, hora nenhuma, espaço para qualquer tipo de lucidez no governo dele. Eu acho, sinceramente, que o Bolsonaro ele quer com isso tudo e quer com esses ataques na imprensa é uma fragilidade do modelo democrático como um todo. E a imprensa, assim como a Larissa disse, é fundamental em qualquer democracia. Fundamental. Se a gente não tem uma imprensa forte, não tem uma imprensa ativa, a gente não tem uma democracia consolidada. É fato que o Brasil, é evidente que o Brasil não tem uma democracia consolidada, a gente tem democracia por um curtíssimo tempo, e desde a redemocratização tivemos 2 impeachments, né? Um golpe e um outro impeachment, só para deixar claro. E assim, o que o Bolsonaro quer com isso tudo realmente é fazer com que as instituições elas fiquem cada vez mais frágeis, e eu acho, sinceramente, que ele vai conseguir, mas que ele tem planos de dar um golpe no Brasil, isso para mim fica cada vez mais claro a cada mês que passa, a cada entrevista que ele dá, a cada ação absurda que o governo toma. Isso fica muito, muito claro para mim. Eu não tinha essa visão. Se pegar, quando ele foi eleito, se alguém me falasse isso, eu falaria, pô, é possível. Mas não acho que ele vai... Vamos permitir ele chegar a tal avanço. Avanço para o lado do fascismo, claro, né? Para nós, um retrocesso enorme. Mas eu começo a pensar que tudo isso é bem arquitetado e a imprensa tem um papel fundamental nisso, porque, assim como a Larissa disse, a eleição do Bolsonaro tem um papel fundamental da mídia empresarial. Isso é muito claro, muito claro. Os próprios grandes jornais, que são atacados diariamente, naquele cercadinho que o Bolsonaro faz ali na residência oficial, todos os dias manda calar a boca, tem ataques sem parar na imprensa, né? Com uma repórter, ela perguntou se ela queria dar o furo, né? Então, assim, são ataques homofóbicos, misóginos, machistas. Então, assim, mesmo com isso tudo, você tem os grandes jornais, as grandes TVs, as grandes rádios apoiando a agenda econômica do governo. Então, se um jornal como a Folha de São Paulo, por exemplo, ela continua pautando os absurdos que o Bolsonaro faz e se posiciona contra eles, ela continua apoiando a agenda econômica do Guedes. Então, assim, isso tudo que acontece, que está acontecendo agora, é um reflexo do que a imprensa não fez também anteriormente. Essa é uma autocrítica que não só a imprensa precisa fazer, mas também o curto tempo que a gente teve de governo de esquerda no Brasil precisa fazer também, porque a gente teve a oportunidade de ter um avanço na redemocratização da mídia, talvez até um avanço definitivo, e não o fizemos, não sei por qual motivo, mas também por um pouco de falta de vontade. Eu acho que faltou empenho nisso, faltou a gente pressionar mais por isso. Talvez, assim, a gente não teria uma redemocratização definitiva, mas a gente poderia ter feito muito mais avanço nisso que a gente não conseguiu. Então, hoje, você tem uma imprensa que, apesar de tudo que sofre, ainda apoia o governo em determinado ponto. E olha que nem do ponto de vista financeiro
tem valido a pena, porque a gente teve recente agora a medida provisória que acabou caducando, que fez com que as empresas, desobrigou as empresas, as grandes empresas, a publicarem balanços nos jornais. Isso, para quem não sabe, é uma grande fonte de renda para os jornais. Então, quando você tem lá uma empresa como a Vale, como pegar o nosso estado aqui, que é um estado minerador, né, as inúmeras empresas de mineração que a gente tem no estado, Vale, Samarco, Anglo e etc., elas precisam periodicamente publicar um balanço nos jornais que geralmente tem entre 6, 7, 8 páginas. Isso é um dinheiro que, para a grande mídia, é um dinheiro importante. E nem com essa medida provisória que, claro, o Bolsonaro articulou para tirar também o poder financeiro da mídia, nem com isso tudo a gente vê uma caçada do que o Paulo Guedes defende, que é o corte dos direitos trabalhistas e também colocar no coitado do pobre, que já sofre demais, ainda mais obrigações na economia do Brasil. Bom, deixa eu olhar. Um outro fato que eu acho que a gente precisa repercutir, que a Larissa tocou um pouco no assunto também, é como a esquerda ela não valorizou como deveria valorizar não só a mídia, mas também as redes sociais. A gente teve uma eleição de 2018. Em 2016 a gente já teve um pouco disso, mas em 2018 ficou ainda mais claro do peso que as redes sociais têm na nossa democracia hoje. Então, o Bolsonaro ele foi eleito a partir de uma reprodução em massa de notícias falsas, de notícias fraudulentas, e a esquerda ela não soube ver como as redes sociais são importantes para conversar com o eleitor hoje em dia. Então, a gente sabe da importância, sabe que a gente precisa estar presente ali. Então, você pega os sindicatos, você pega os partidos, você vê que eles têm Facebook, que eles comunicam por WhatsApp, você vê que eles estão presentes nas redes, eles não conversam com quem eles precisam conversar. Principalmente por uma questão de dado. Para quem não sabe, o Bolsonaro teve ao lado na campanha dele um camarada que se chama Steve Bannon, que trouxe para a campanha o que a gente chama de Big Data, que é uma enorme quantidade de dados segmentados, que fez com que as notícias não chegassem em mim, na Larissa, no Marco, em você que tá nos assistindo. A notícia falsa chegava em quem ela precisava chegar. Então, ela chegava no camarada que tem uma tendência já a acreditar nesse tipo de notícia, um camarada que não tem acesso à informação de qualidade. Então, a comunicação do governo Bolsonaro, a comunicação fraudulenta, ela era direcionada para quem ela precisava atingir. Então, isso foi fundamental para a eleição dele. Então, assim, eu acho que é uma leitura que a gente precisa fazer para as próximas eleições, já para essas eleições municipais que estão chegando, se é que vamos ter eleições municipais com essa questão da pandemia. Então, assim, é uma leitura que a gente precisa fazer para ontem. E, por último, para finalizar agora, um pouco, assim, do que a gente precisa fazer como imprensa daqui para frente. Para quem não tem muito conhecimento do momento que vive o jornalismo, a gente vive um momento assim, de muita fragilidade em termos de modelo de negócio.
o modelo de negócio histórico ele sempre foi baseado em publicidade. Então, a gente dependia totalmente das grandes empresas. Quem trabalha na grande imprensa, que é o meu caso, sabe como a gente é o tempo inteiro limitado a pautar determinados assuntos por interesses empresariais. Então, assim, essa crise do modelo de negócio passa muito por uma reinvenção de nós, jornalistas, de encontrar maneiras de financiar a profissão e os negócios que a gente toca. Isso é um pensamento que a gente tem no Norte Livre o tempo inteiro, eu e o William pensamos estratégias, pensamos como a gente vai conseguir sobreviver financeiramente nesse tempo que seja além da publicidade. Então, assim, a mensagem que eu deixo para quem está escutando é uma frase de um grande amigo meu que trabalha no jornal O Tempo, que sempre fala, e é muito verdade, fortaleça o seu jornalismo local. Acho que, assim, a gente precisa fortalecer quem está próximo da gente, quem luta ali pelas pautas que nos interessam, fortaleça o Brasil de Fato, fortaleça o Norte Livre, fortaleça quem noticia o que você acredita e quem noticia mais do que isso, não só o que você acredita, mas noticia a notícia da maneira como ela aconteceu e, enfim, da maneira que preserve a democracia. É isso. E obrigado, Gabriel Ronan. Ótima contribuição também. Galera comentou bastante aqui, mandando aí salves ao Norte Livre, ao Brasil de Fato, fora o Bolsonaro, do Zema também. O Brenon vai para a gente algumas das perguntas. Eu vou ler aqui, aí vou fazer umas 3 perguntinhas e vocês respondem, pode ser? Um bloquinho de 3 perguntas? Aí volto para vocês responderem e depois a gente vê. Só comentar uma coisa também, eu posto nos comentários, depois mandar também para a galera seguir também nas redes o Norte Livre, que é Jornal Norte Livre, né, que acha no Facebook, e também o Brasil de Fato. Tem o Brasil de Fato nacional, também tem o Minas e também dos outros estados. E também a Terça Esquerda, temos agora também utilizando, né, o Twitter. Então, siga a gente lá também no Twitter, que a gente vai postando também nossas coisas lá. A primeira pergunta é: como está sendo esse embate contra as fake news nessa época? Aí para os 2 jornais, né? Como que está rolando? A outra, da Marcele: como podemos construir uma comunicação eficiente contra o fascismo e a necropolítica nesse contexto de perseguição de jornalistas? E do Carlos Justino: como o Brasil de Fato vê a organização da esquerda, dos movimentos nesse contexto tão difícil como o atual? Então, acho que 3 perguntinhas, vocês darem uma pensada aí. Aí depois a gente volta com mais. Se continuar deixando o Pedro, gente, depois a gente vai tentar vou colocar uma quarta aí. Pergunta Luísa Dulce, que não está conseguindo escrever, tadinha. Júlio Nascimento: o Brasil de Fato possui versão impressa e um portal de internet. Qual a avaliação sobre o alcance desses 2 meios? Até que ponto a disputa política está refém das mídias sociais? Acho que por agora. Aí dá um tempinho aí para comentarem também. Queria agradecer a todo mundo, viu, gente, que está comentando, que continua compartilhando, mandando para a galera, pedindo coisa no Curim. Vamos voltar para os 2. Quer falar primeiro, Gabriel? Você já beleza. Beleza. Bom, vou começar pela primeira, então, fake news durante a pandemia. Até um grande amigo meu, Lucas Félix, obrigado pela pergunta. Bom, fake news durante a pandemia, acho que
a gente precisa responder a isso com apuração, sobretudo, e informação, né? Levar informação de qualidade à imprensa. A imprensa, não, ao leitor. Como que a gente faz isso? Eu acho que a gente tem uma iniciativa que tem crescido na grande mídia como um todo, mas também nos veículos locais e de menor alcance, uma iniciativa que a gente chama de verificação, né? Isso começou aqui no Brasil. Hoje a gente tem duas agências principais, o Aos Fatos e a agência Lupa, mas temos diversas iniciativas parecidas que vão pegar essas fake news e desmenti-las com informação, né? Eu acho que é fundamental que esse tipo de iniciativa cresça, mas que também a gente, para que os veículos de comunicação eles continuem existindo, que a gente os apoie financeiramente também dentro do que a gente pode. É claro que a situação do país é complicada, a gente tem enorme consciência disso, mas também a gente sabe que tem, por exemplo, podcasts, tem newsletters, tem pequenos jornais que uma mínima contribuição do leitor pode contribuir para a gente combater as notícias fraudulentas e levar a informação de qualidade para a população. Como podemos construir uma comunicação eficiente contra o fascismo e a necropolítica nesse contexto de perseguição aos jornalistas? Olha, essa é uma pergunta que a gente procura responder todos os dias, assim. É uma pergunta que é um exercício recorrente dentro das redações. Isso vale tanto para os jornais menores, mas também para a mídia empresarial, de como a gente vai poder combater o fascismo a partir do jornalismo. Eu acho que, assim, o principal de tudo é levar para a população a informação como ela realmente aconteceu. Então, assim, tem um exemplo hoje emblemático. O adolescente que morreu lá no Rio de Janeiro hoje. Morreu não, foi assassinado no Rio de Janeiro hoje. Grande parte dos veículos noticiaram da maneira que eu falei aqui no início, que o adolescente, ele morreu. Só que ele não morreu, ele foi assassinado. Então a gente precisa dar às coisas os nomes que elas têm. Um outro exemplo prático, quando a gente tem aqueles atentados às casas de religiões de matriz africana. Aquilo ali é terrorismo. Não tem outra palavra para aquilo. Não é ataque, não é ocorrência policial. É terrorismo contra uma religião de matriz africana. Porque quando entra em Paris e dá tiro a rodo numa igreja, é terrorismo. Aqui, num templo de matriz africana, não é terrorismo. Então, a gente precisa dar nome às coisas o nome que elas realmente têm. Isso é fundamental para a gente poder ter uma comunicação eficiente diante de tudo isso. Uma outra coisa que me incomoda muito são alguns vícios que a imprensa tem, que a gente precisa superá-los. Questão principalmente de cobertura policial, que é o caso do João Pedro, né? A gente tem uma cobertura policial, acho que em Minas Gerais isso é muito claro, que ela se resume à versão da polícia. Então, você
se você pegar qualquer portal de notícia de Minas, qualquer jornal de televisão ou jornal de rádio, dos grandes veículos, você vai ver redações de boletins de ocorrência. E isso você vê o tempo inteiro. Então, apreensão de droga, que às vezes são apreensões que nem têm tanta importância assim, que são coisas que são cobradas o tempo inteiro da gente dentro das redações, mas que, do ponto de vista democrático, tem muito pouco a acrescentar. Não estou dizendo que a gente não deve cobrir isso, mas dar o peso que os boletins merecem. Eles não merecem ter mais espaço na mídia do que outras pautas, como, por exemplo, o combate ao fascismo. Agora, as outras perguntas, eu acho que são mais direcionadas outra. De fato. Direto? Então manda para a Larissa. Que aí depois a gente vê as outras que a galera mandou. Tá. Vamos ver se eu vou conseguir responder. Mas eu vou começar por essas duas específicas que foram feitas ao Brasil de Fato, que a primeira, eu só esqueci o nome da pessoa que perguntou, que é como o Brasil de Fato vê os movimentos de esquerda. Do Carlos Justino. Carlos, eu vou te responder a partir de reflexões que a gente faz coletivamente, que obviamente também tem algumas opiniões pessoais envolvidas, né? Então, o Brasil de Fato, a gente tem nossa linha editorial e esse debate de como que a gente vê os movimentos de esquerda, é um assunto que a gente está em constante debate, constante conversa dentro da nossa equipe. Eu penso que tem uma questão importante para a gente analisar os movimentos de esquerda hoje, eu acho que a esquerda como um todo, é de que as eleições de 2018, em que Bolsonaro foi eleito, significou uma derrota profunda para toda a esquerda brasileira, assim, conjugada com todos os acontecimentos, né, que fizeram no último período. Nós, como esquerda, né, passamos por isso, uma derrota profunda, uma derrota complexa, agora com a eleição de 2018. E isso coloca também uma responsabilidade para a esquerda como um todo, que é de se repensar. É de repensar método, é de repensar formato, e é de repensar, sobretudo, qual o projeto de Brasil que nós, como esquerda, precisamos construir. E precisamos garantir que se construa, precisamos correr atrás que se construa. Eu acho que essa derrota que nós perdemos, né? Essa derrota que sobrepôs sobre nós com a eleição de 2018, está muito relacionada também com esse objetivo central que a gente vinha construindo como esquerda, que é da via eleitoral, que é das eleições serem um objetivo central das organizações de esquerda. E eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa pensar agora no próximo período. Será que as eleições é o que nos move como esquerda, ou será que é a necessidade de uma transformação mais profunda na sociedade? Então, eu vejo que coloca esse desafio de se repensar, de repensar programas, de repensar projetos de Brasil e de repensar, inclusive, a construção da unidade, que não é um assunto novo, que é um assunto antigo, né? Mas que se coloca cada vez mais no centro da questão, né? Do combate ao neofascismo. Será impossível com uma esquerda fragmentada, com uma esquerda tão picotada como é no Brasil hoje. Então, eu acho que é um pouco por aí de algumas reflexões que a gente tem feito, né? Dentro do Brasil de Fato. E a pergunta da Luísa, participação especial da Luísa diretamente dos Estados Unidos, sobre o alcance, né, do Brasil de Fato, e se a gente não está refém das mídias, das mídias, como é que ela escreve? Você pode repetir para mim, por favor?
refém das redes sociais para fazer a disputa política, né? A disputa de hegemonia. Acho que é isso, né? A pergunta que eu consegui pegar. Tá? Tem que achar também. Isso. Sobre, de maneira geral, a avaliação que a gente tem do alcance, tanto do site, da rádio e das redes sociais, é de que a gente tem crescido e a gente ganhou público, tanto em nível nacional quanto em nível estadual, desde as eleições de 2018. Eu acho que vem havendo a partir dos dados, né, a partir dos relatórios que a gente tem das próprias redes sociais, é que a gente vem ganhando, sim, público e vem ganhando confiança por um setor da sociedade quando procura formação, né, na procura de informação crítica, na procura de uma informação que seja mais pautada numa visão de que não aparece com tanta frequência ou que não aparece na mídia empresarial. Então, a avaliação tem sido positiva e tem sido que a gente vem ganhando sim público, né, somada aí, eu acho que a outras também mídias populares, né, somada a isso a gente tem ganhado público, então a avaliação é positiva. E aí, sobre essa dimensão da disputa restrita à rede social, primeiro aqui é bom a gente deixar claro que não é bem assim. O Brasil, de fato, ela faz a disputa em diversos terrenos, tanto nas redes sociais, então a gente faz a disputa sim no Facebook, faz a disputa através do site, faz a disputa através do Twitter, então a gente está presente nessas redes sociais sim, para fazer um contraponto e trazer uma contranotícia, uma notícia que seja mais crítica dos fatos que estão acontecendo no dia a dia, né? Então, a gente está assim, mas, ao mesmo tempo, a gente aposta em outras ferramentas, em outros espaços de disputa também. O próprio impresso é um exemplo disso. O impresso, que são os tabloides, né, que tem aqui em Minas Gerais, que tem em outros estados também, ele é justamente direcionado a um público que talvez não é um público que tem tanta... lembrando o Milton Santos, o impresso ele tem um público justamente que talvez não tenha tanta proximidade com ler textos complexos e maiores na internet, ou que não acessam a informação através da internet, a não ser pelo WhatsApp. Então, o impresso, por exemplo, em todos os estados que existe o impresso, ele é distribuído gratuitamente em horas movimentadas de locais movimentados dos centros das grandes cidades. Aqui em Minas, por exemplo, a gente vai para outras cidades para fazer a distribuição, né? A gente leva o jornal para outras cidades para serem distribuídos. Então, a gente faz essa disputa também na rua, também desse público de que trabalha, pega ônibus para ir para o trabalho, que pega metrô, e que o próprio formato do Brasil, de fato, o impresso, ele é esse tipo ideal para a gente ler ali no ponto de ônibus, que dá tempo de você ler uma matéria curtinha, né? Que uma matéria curta não significa que ela não é bem apurada, que ela não tem qualidade, que é para você ler dentro do metrô, na espera do metrô. Então, assim, a gente faz essa disputa também. A gente faz a disputa através da rádio, que ainda pega um outro público, de que não necessariamente é esse também, que é o de rede social, né, que acessa o site, que acessa o Twitter, por exemplo, né, o Twitter é muito cercado, os usuários do Twitter ainda é um setor que é mais formador de opinião, né, que tem uma formação que é mais escolarizado, né? Então, o rádio, a gente faz essa disputa. Aqui, por exemplo, em BH, nós temos programa de rádio que vai ao ar 2 vezes ao vivo durante a semana, com reprise no final de semana. Então, a gente também pega um outro público, né, que é para além das redes sociais. E a gente tem experimentado fazer podcast, e a gente tem, no Brasil, de fato, também aqui em Minas, principalmente aqui em Minas, a gente atua muito com formação política também. O Brasil, de fato, ele de vez em quando ele oferece, de tempos em tempos, oferece curso para formação de mídia, para leitura, né, para aprender a ler mídia,
A gente faz a disputa também na formação sobre temas centrais que são importantes na conjuntura. Então, ou seja, o Brasil de Fato é uma ferramenta que é ampla, que tem várias possibilidades de fazer o diálogo com a... Olha, aqui nos movimentos de educação, o Brasil de Fato está sempre presente, porque é um dos nossos objetivos também, fazer o impresso como essa ferramenta de trabalho de base, essa ferramenta de formação política que se dá pessoalmente, né? Que se dá nas manifestações, que se dá nas atividades dos sindicatos, dos movimentos. Então, é uma ferramenta, para concluir, é uma ferramenta que é ampla e é uma ferramenta que a gente tem usado nas suas diferentes formas e possibilidades para fazer essa disputa das narrativas na sociedade. Agora, uma reflexão sobre isso, que eu acho que não pode deixar de ser feita também, é como que a própria esquerda, ela enxerga o Brasil de fato. Eu estava até lendo hoje mais cedo um texto do próprio Vitor Gianotti, de como que ele fala assim, em que momento a Folha de São Paulo ela vai deixar de ser o veículo de formação da esquerda. E ele traz essa questão assim, como que a esquerda ela percebe o Brasil de fato como essa ferramenta de trabalho de base e de fortalecimento da própria esquerda. Eu acho que isso é uma reflexão que a gente tem que fazer, porque aí não envolve só o Brasil de fato. Eu estou falando de uma mídia que é popular, que é voltada para a formação e para esclarecimento da própria classe trabalhadora. Assim. No Brasil de fato, a gente tem pouquíssimas experiências nacionais de veículos de comunicação da própria esquerda. E a gente, muitas vezes, eu acho que é necessário a gente se informar através dos veículos saber o que os veículos empresariais eles estão falando, porque eu acho que isso é fundamental para a gente construir pensamento crítico, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa reconhecer as ferramentas que a própria classe trabalhadora tem construído e fortalecer as ferramentas que a própria classe trabalhadora tem se dedicado tanto tempo e tanto trabalho para construir. Assim. Sobre as outras questões, eu acho que o Gabriel ele já passou pelos elementos, então acho que é legal a gente seguir. Pode ser? Beleza. Então, gente, para mim desaparece algumas coisas, mas tá a galera dando parabéns aí para o debate. Saudades de aglomerar no Purim com vocês, né, Marcelo? Bebel, todo respeito ao jornalismo independente, comprometido com a verdade contextualizada de resistência. Agradecer todo mundo aos comentários. O Jornal Norte Livre também postou aqui, gente, que tem outros canais. Lembrando, pessoal, que existem excelentes veículos também com BH, como ribeirãodasneves.net, observatórioluziense.com.br, Jornal Virou Notícias. Precisa de achar também que tem outros também específicos das regionais, né? Então, eu queria perguntar para vocês uma coisa específica, que a Rafa Dota tinha até colocado aqui o negócio da Globo, né? Eu queria que vocês comentassem não sei se tem uma pergunta, Breno, se você achou mais alguma aí para jogar desaparecendo. Porque a Globo agora virou um grande foco de todo mundo, né? Todo mundo está assistindo o Globo, acho que o Ibope tem aumentado, todo mundo comentando Big Brother, novela, até a própria esquerda mesmo tem utilizado muito a Globo como essa ferramenta de informação, assim, e ela ajudou no golpe de 64, durante, na verdade, né, o processo da ditadura, a concessão dela foi feita logo depois do golpe, no golpe de 2016, e continua contribuindo para um papel. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre agora o que as pessoas estão voltando assim a botar tanta fé na Globo e participar tanto e dar bastante visibilidade para ela, assim, né? E eu queria, a Terezinha deixou aqui uma... Gabriel, Norte Livre recebe alguma ajuda da PBH? Como professor, sentiu uma resistência jornal na divulgação da nossa web. Eu queria que vocês comentassem. Não sei se vocês acham que pode fazer essa. Vamos fazer essas duas, se não aparecer mais
específico aqui, a gente pode ir caminhando para finalizar. Beleza? Vocês fazerem as falas finais de vocês. Bom, vou começar com a pergunta da Marcela, então. Marcelo Amador Dias, obrigado, viu, Marcelo? Como as pessoas de Venda Nova aderem à ideia do jornal? É uma boa aceitação? O Marcelo, pois é, quando a gente começou, como todo negócio, né, a gente teve a nossa audiência ainda era uma audiência muito baixa. Com o passar do tempo, né, a gente foi construindo credibilidade dentro da regional, tanto com jornalismo de serviço, que a gente fala, né, que a gente chama, que é jornalismo de cidades, noticiar um problema numa rua, noticiar uma casa que está sendo vítima de enchente, que são inúmeras em Venda Nova, né? E aí, mas a nossa audiência tem crescido cada vez mais. Eu acho que uma coisa, acho que aconteceu isso com todos os jornais, né? Como as pessoas, durante a pandemia, elas procuraram veículos de credibilidade para se informarem. Então, a gente teve um crescimento muito grande da nossa audiência durante a pandemia, durante esse ano como um todo. No início do ano já tinha crescido bastante. Mas, assim, claro que ainda tem muito a crescer. A gente vai em determinados pontos de Venda Nova ainda, as pessoas perguntam, Jornal Norte Livre, nunca ouvi falar. O que é natural, porque a Venda Nova é muito grande, muita gente, e o nosso jornal impresso, por exemplo, que atingir determinadas áreas da região, que a conexão de internet não é tão legal, então a gente procurava focar muito nessas áreas. A gente fazia uma distribuição que ela era estratégica para abarcar os 4 territórios de gestão compartilhada de Venda Nova. Porque, se pegar Belo Horizonte inteira, ela é dividida em 9 regionais. Uma delas é Venda Nova. Dentro de Venda Nova, a gente tem 4 territórios, que a prefeitura dividiu mais ou menos assim, por questão geográfica e também socioeconômica. Então, a gente procurava distribuir o jornal nesses 4 territórios, justamente para poder atingir os mais diferentes públicos que existem dentro de Venda Nova. Então, assim, a recepção tem sido muito positiva da população. Sempre que as pessoas encontram com a gente, as pessoas elogiam. Claro que as críticas também existem, é evidente. A gente está totalmente aberto à crítica. Então, já vou pegar o gancho para responder a pergunta da Terezinha, né? Me corrija se eu estiver errado, que ela questiona a nossa cobertura durante a greve dos professores. Imagino que ela esteja se referindo ao movimento puxado pelo Sindirrede, né, na rede municipal de BH. Ô, Terezinha, assim, a gente não recebe nada da PBH, até porque a prefeitura ela só apoia jornais que têm um maior período de existência. Então, como o Norte Livre ainda são 2 anos, então nem entram dentro do edital deles, e a gente não recebe 1 centavo da prefeitura. E assim, sobre a cobertura nossa na educação, é uma crítica totalmente rígida. É até bom a gente ressaltar isso. Como ele é um veículo hiperlocal, ele trata somente de Venda Nova, e a nossa equipe não é uma equipe grande. Tanto que vocês abrirem o nosso site e vocês vão ver que a gente tem uma média de publicação de uma matéria por dia, 4, 3 por semana. Entre 3 e 5 por semana, não passa disso. Raras são as semanas que tem mais de 5 matérias. Então, assim, como somos eu e o William apenas, claro que a gente não consegue cobrir tudo. É evidente que a greve da educação era importantíssima, é lógico. Então, a gente fez algumas matérias, mas por exemplo, em mobilização, em protesto, é inviável para a gente, a não ser que ele aconteça em Venda Nova. Aí,
questão de recorte geográfico, a gente sempre vai. Noticiamos, por exemplo, no ano passado, a questão da greve na rede estadual, que a gente teve uma repercussão nacional do movimento da escola Santos Dumont, em Venda Nova. Que os meninos levaram cartazes e pressionaram o governo Zema contra o fechamento de turmas, então a gente noticiou na época. Só que, evidentemente, a gente não consegue acompanhar o movimento o tempo inteiro. A equipe é curta e a gente não tem tanto braço para fazer as coberturas como a gente desejava. Isso, Larissa? Comentar também? Posso comentar. Começar por questões mais objetivas, que apareceu e fala sobre financiamento. O Brasil, de fato, ele sobrevive com venda de anúncios. Então, como toda empresa de comunicação, todo jornal, é venda de anúncios que mantém o Brasil, de fato. E vocês podem olhar depois no impresso, no site, que a gente sempre tem os anúncios e, obviamente, a gente faz uma triagem de quais empresas que a gente vende, né, anúncio e tal, mas vocês podem checar que está lá direitinho. Sobre a assinatura, a Rubia perguntou se tem alguma assinatura para apoiar o Brasil de fato. A gente tem um serviço de entrega do jornal, que é via Correios, né, do impresso, também que vai para quem quiser do estado todo ter acesso ao jornal impresso. A gente manda pelo correio, o serviço do correio, na verdade, é só o custo do envio. E a gente também tem um número de telefone que eu posso passar aqui, mas depois posso deixar também nos comentários, que é o número de telefone que é para se inscrever nos nossos, para poder receber, né, os nossos boletins e os nossos destaques, as notícias que a gente manda ao longo do dia. Pode então, falar. Pode falar? Aí o Brenão eu comento aqui, o Brenão coloca lá aqui na frente. Tá. O Brenão E aí coloca é só mandar um zapzinho para esse número, para pedir para se inserir na lista de transmissão, e também, se quiser ter acesso ao jornal impresso, também via correio. Então, é 31 9 8468 4731. Beleza. E é isso, mas eu acho que a principal forma de você, quem quiser, né, colaborar com o Brasil de fato, é curtindo as matérias, é compartilhando, é divulgando, comentando nos posts das redes sociais, levando o jornal, né, e lendo o jornal, passando o jornal para frente. Eu acho que o melhor apoio que se pode ter ao Brasil de fato é isso, divulgando. Agora, sobre a Globo, né, que a Rafa colocou, é isso, não nos iludamos. A Globo, ela tem objetivos próprios, e ela vai entrar em contradição com qualquer governo que for contra os próprios ideais, que são ideais empresariais, são ideais neoliberais, são ideais individualistas e, sobretudo, de manutenção de lucro. A Globo é uma grande empresa, então a gente não tem que se iludir com ela. É uma empresa que é liberal e ela tem contradições com o governo Bolsonaro. Tanto é que, nessa parte econômica, a gente vê poucas críticas, né? Que foi até que o Gabriel comentou na fala dele. Então, onde a Globo tiver contradição, ela vai atacar. E onde ela não tiver, ela vai apoiar, como ela é omissa na política. Ela nunca fez a crítica do quão cruel é essa política neoliberal no Brasil. E ela não vai fazer porque é isso, não nos iludamos. A Globo, ela teve uma atuação central no golpe contra a Dilma. Ela foi uma das articuladoras do golpe contra a Dilma e, como eu disse, ela foi uma das responsáveis pelo próprio crescimento do neofascismo no Brasil. Então, não nos iludamos, assim. Essas empresas que agora têm contradições com Bolsonaro, elas não estão do lado do povo brasileiro e nunca estiveram historicamente. Então, eu acho que bem resumida acho que é essa reflexão que fica, assim. A Globo, ela não está do nosso lado, nós não estamos na mesma trincheira que a Rede Globo de televisão. Massa. Então, gente, para fazer duas últimas perguntas que mandaram.
falar para vocês finalizarem aí e fazer a propaganda de vocês também. Primeira pergunta. Sabemos sobre a baixa qualidade de acesso à internet, com a maioria das pessoas com acesso apenas pelo celular e com foco no Facebook e WhatsApp. Norte Livre e o Brasil de Fato pensam em estratégias para o WhatsApp? A Larissa já colocou, né? Sobre as muitas estratégias na cidade administrativa, super funciona. E outra coisa, foi a Letícia que mandou, foi pergunta 2. Vocês pensam em formato de vídeo no YouTube, parecido com o Jornal Diário? Vocês têm alguma coisa em relação a isso? Igual o 247 faz também? E aí vocês poderiam finalizar, cada um falando aí, né? Como ajudar o jornal, a Larissa já falou um pouco com o Brasil de Fato, e também financiamento também funciona. Eu acho que é importante deixar nisto como que essa mídia funciona, como que a disputa da hegemonia e o acesso é muito diferente, né, para as mídias independentes e tal. Se vocês tiverem um tempinho para responder essas perguntas, já finalizando, queria agradecer. Pode ir. Está liberado os dois microfones? Quem quer falar primeiro? Pode ser o Gabriel. Estava mutado aqui. Beleza. Fechado. Bom, começar pela questão aí do WhatsApp do YouTube. Bom, o WhatsApp, o Jornal Norte Livre, no momento, ele não compartilha material pelo WhatsApp. É possível compartilhar pelo nosso site, aquelas velhas barrinhas, né, de compartilhamento. A gente aperta lá o WhatsApp e você consegue compartilhar. O que a gente faz muito é compartilhar o que a gente faz em grupos ligados à região de Venda Nova. Então, a gente tem grupos de determinados bairros, grupos de pessoas, de lideranças da regional, grupos, por exemplo, como o pessoal lá do Eu Vilarinho, né, que é um movimento em prol das obras lá na Avenida Vilarinho, e etc. No YouTube, é uma questão que eu e o William, né, que é o outro jornalista editor que trabalha comigo, a gente já tem pensado já um programa semanal para poder trazer o que aconteceu em Venda Nova durante aquela determinada semana, fazer um debate realmente, que seria veiculado nas redes sociais, não só no YouTube, mas também Facebook e quem sabe até Instagram. É um planejamento que ele ainda é embrionário, mas a gente já está pensando certinho como vai fazer isso, em breve vai estar no ar. Isso aí a questão de, acho que estourando aí um mês e meio, a gente já vai começar a fazer esse programa por vídeo. Quanto ao... sim. Poderiam aproveitar os dois e falar da tiragem também dos dois jornais? Sim. Perfeito. Bom, emendando então tiragem e financiamento do Norte Livre. O financiamento, assim como o Brasil de Fato, por meio de publicidade, tanto no impresso quanto também no digital. E quanto à tiragem, o impresso são 10 mil cópias que são distribuídas em Venda Nova, somente em Venda Nova, da maneira como expliquei, nos 4 territórios de gestão compartilhada. Ele é distribuído, sobretudo, em semáforos. Então, a gente faz uma distribuição nas vias mais conhecidas de Venda Nova mesmo, Avenida Liege, Avenida Vilarinho, Rua Padre Pedro Pinto e etc. E quanto à audiência no portal digital, ontem, inclusive, eu fiz esse cálculo, a gente tem uma média, neste ano, de 8 mil visualizações de página por dia. Claro que é uma média muito puxada pela pandemia, a gente teve algumas matérias que renderam muito acesso, mas é um trabalho que a gente já tem desenvolvido, tanto de SEO, né, de posicionamento do jornal no Google e nos buscadores em geral, mas também de credibilidade da regional. Nossa. Finalizar também, Larissa? Quero finalizar.
Sobre o YouTube, vou emendar com a propaganda, né, do nosso site. A gente tem no nosso site a TV Brasil de Fato, que são conteúdos feitos exclusivos para YouTube. Então, quem quiser acessar, está no site brasildefato.com.br, e através do site Brasil de Fato pode-se acessar a página regional, né, a página de Minas Gerais, mas se quiser ir direto, é só digitar brasildefatomg.com.br, que aí vão ter já as notícias específicas produzidas aqui no estado. Então, e a gente está tendo experiência também, a gente fez na semana passada a primeira experiência de live, aqui, agora durante a pandemia, provavelmente devem sair outras também, que tá disponível no YouTube. Então, lá através do nosso Instagram, do nosso Facebook e do nosso Twitter, é só digitar Brasil de Fato MG, que aí vai ter acesso ao conteúdo produzido aqui em Minas. Aí está lá disponível a live que a gente fez na semana passada sobre conjuntura do Estado, que foi bem importante. E a gente deve lançar aí nas próximas semanas, mas aí eu estou sem detalhes ainda, mas só para já começar a fazer a divulgação, é uma proposta de um curso também de jornalismo e feminismo. Então, todas as pessoas que tiverem interesse nesse tema, provavelmente a gente vai divulgar no mês que vem, provavelmente, né, no final desse mês, no início de junho. Então, já fica aí o convite para participarem. Sobre tiragem, a gente tem uma tiragem de 40 mil todas as sextas-feiras, e sem contar as edições especiais, que no ano passado, a gente fez várias, eu estou sem os dados aqui, mas a gente fez várias edições especiais, que são, o nosso tabloide ele tem 16 páginas, e as nossas edições especiais, elas costumam vir com 4 ou 8 páginas, quando a gente faz de um tema específico. Então, ano passado nós fizemos sobre a educação, fizemos sobre a Petrobras, fizemos sobre a possível privatização, a ameaça de privatização da Regap, né, que é aqui em Betim. E aí a gente vai trabalhando temas específicos em edições especiais também impressas. Então, para quem quiser conhecer mais, eu já disse, é só procurar Brasil de Fato MG em todas as redes sociais. E o nosso site também, já disse, e o número, né, ficou anotado aí, o número para quem quiser receber, que eu já tinha respondido, né, de como que a gente tem trabalhado via WhatsApp, com distribuição de conteúdo e lista de transmissão. Então, a gente tem uma produção específica de conteúdo para o WhatsApp, para justamente a gente poder mandar nos grupos de família, né, que aí vem também vários cards e fotos e conteúdos também para a gente poder contrapor as mentiras, né, promovidas aí pelo governo Bolsonaro. Acho que é isso. Eu quero agradecer muito a oportunidade e agradecer a todo mundo que participou, que entrou, a vocês, Gabriel, Gatti, Brenon também. Muito obrigada pelo convite. Já deixo aqui, falo mais uma vez que o Brasil, de fato, está aí na luta pela democratização da comunicação, na luta pela transformação da sociedade. Então, é isso. Muito obrigada. Nossa. Então, a Marcela até comentou aí, eu já fiz um curso incrível sobre comunicação e sindicalismo com o Brasil de Fato. Ela também é parte da nossa equipe aqui do TEDA. Só mandou aqui quase... Pode falar. Não, desculpa. Não, pode concluir aí que depois eu fecho aqui também. Que o Breno já colocou que quase 400 pessoas foram alcançadas com a live. Tivemos aí 172 comentários. Público bem legal, assim. Queria pedir para vocês, para depois, se puderem olhar nos comentários, a gente não conseguiu responder todas as perguntas, mas se vocês puderem depois responder a pergunta da galera, acho que uma galera depois continua comentando, não tem como, né, falar tudo que fala com isso, senão vai ficar... Né, que é muito tema, muito debate, muita coisa, mas nós estamos tentando isso, né, conquistar cada vez mais corações, como a Larissa disse, e a comunicação é ferramenta principal, né, para
para conseguir fazer isso, assim. Agradecer, Gabriel, agradecer, Larissa, muito obrigado pela parceria aí. O Norte Livre não conhecia tão de perto, já de algumas coisas. Prazerão. Eu espero que a gente consiga fazer muita coisa junto, né, aqui na região, mas eu de fato também já está aí na luta com a gente há um tempo. Então, muito obrigado, viu, gente? Se todo mundo vai continuar vendo, comentários, pode mandar. Pede lá no Curim, de novo repetindo o telefone, 97135 4010, 2528 1313, pedir tirar gosto lá que continua funcionando, está entregando higienizado bonitinho. Sigam lá as redes, tanto de fato, tanto do Norte Livre, tanto da Terça Livre também. E é isso. Pode terminar aí, Gabriel? Não, só finalizando aqui uma questão que, depois que a Larissa falou, que me veio à cabeça, eu informei que ela era 10 mil cópias de tiragem. Nosso jornal são 10 mil cópias mesmo, porém são 16 páginas, que eu esqueci de falar, e mensal, o impresso. E quanto às redes sociais também, pessoal quiser seguir lá, o @nortelivre no Instagram. No Facebook, basta procurar lá o jornal Norte Livre. E no Google, quem quiser procurar lá Jornal de Venda Nova, Jornal Norte Livre, vai nos encontrar fácil. Valeu, nortelivre.com.br. Muito obrigado a todos pelo espaço. Beleza, gente. Obrigadão de novo. Beijos. Até a próxima. Terça-feira a gente está tentando fazer aí um debate bem legal. A gente vai divulgar direitinho assim que fechar os detalhes. Beleza. Beleza? Valeu. Obrigado, gente. Beijo. Tchauzinho.